Vamos lá, galera! Pois é, essa é a nossa aula de recuperação da unidade 1. Se você está aqui comigo, é porque em algum momento, né, dessa nossa correria aqui, ficou alguma lacuna, né? E aí a gente é parceiro e a gente está com você até o fim. Pois é, por isso estamos aqui, com todo prazer, com toda a dedicação do mundo. E agora você vai fazer a sua parte também, que é prestar atenção, né? Porque se aí você não prestar atenção, meu amor, e é difícil, tá bom? Segura na minha mão, vamos juntinho. Essa é a nossa aula 18.1. Pronto, jogando aí na tela. E aí a gente já vai começar aqui, ó. Recuperação da unidade 1. E aí nós vamos falar sobre o que, professora? O que vocês vão cobrar aí na avaliação? Vamos falar sobre sistemas agroflorestais. Uma das aulas, né? Falamos sobre o sistema agroflorestal. E vamos falar e enfatizar sobre a classificação desses sistemas agroflorestais, que é legal a gente reforçar isso aqui aí para a sua atividade extraclasse, tá bom? Classificação com base nos arranjos dos componentes. Aqui a gente tem o nosso companheirinho, né? E ele está aqui dentro de um sistema SAF. Tem tudo quanto é tipo vegetal, né? Espécie florestal, a cultura, né? Tem aí milho, tem macaxeira, tem banana, tem abacaxi, as nossas frutíferas aí, mamão, eu acho que é laranja, eu não sei. Então, a gente vai ter aí uma variedade de produtos comestíveis que fazem parte aí da nossa agricultura, né? E aí, dentro do meu sistema SAP, eu tenho isso, um ambiente que eu posso ver, né? A Dani Brasil gosta muito de falar isso, que é o quintal agroflorestal. Pois é, ela tem um quintal agroflorestal na casa dela. Vai para lá, para o fundo da casa, e quando na casa em que eu cresci, que eu não lembro, porque eu era muito pequena, mas as minhas irmãs contam isso, que no fundo do nosso quintal, que nós crescemos, a mamãe dizia assim, agora é a hora de merendar. E a gente ia para o quintal. Tinha de um tudo, né? Tinha de um tudo. Então, a gente se alimentava muito bem na infância aí, porque a gente tinha todas não, né? Mas tinha um grande grupo de espécies frutíferas ali que a gente se saciava mesmo, tá? Vamos lá, questão de número 3. Sistemas agroflorestais, o que são? Quais são os objetivos desses SAFs? Onde? Eu não canso de falar sobre ele, né? Os benefícios dos SAFs que são extraordinários, tá bom? E onde eles podem ser aplicados, né? Isso foi cobrado ali na aula 3.1. Então, o sistema SAF é um sistema, ou a sigla SAF, representa o sistema agroflorestal, que é uma forma de uso da qual a gente vai resgatar a forma ancestral de cultivo, combinando espécies tanto arbóreas, lenhosas, como frutíferas ou madeireiras, aos cultivos agrícolas e ou animais. Então, eu utilizo espécies arbóreas, frutíferas ou madeireiras aos cultivos agrícolas e à fauna também, ou seja, a pecuária local, tá? Os objetivos desses SAFs: formar sistemas produtivos, ecológicos, mais sustentáveis, com o menor uso possível, nem sempre vai ser, mas com o menor uso possível de insumos externos, tá bom? Para isso, a gente tem algumas técnicas de manejo aplicadas diretamente para esses grupos de vegetais que nós vamos estar inserindo ali ou utilizando ali no meu SAF. Diminuir os riscos de mercado para agricultor por meio de uma variedade de culturas e de espécies animais com valor econômico e também de fácil comercialização. Esse sentido aqui, gente, tem valor econômico porque é um produto que eu sei que vai ser uma demanda, né, uma necessidade aí da minha comunidade local, para o meu comércio local, ou a um comércio que eu vá atender
para uma outra comunidade que pode estar aí a uma distância ali, né, que precisa de um trajeto, uma navegabilidade aí pelos nossos rios. E aí eu tenho que pensar que em toda essa questão. Se eu tenho um produto que a saída é por meio da navegabilidade dos nossos rios, e nos períodos de estiagens mais longas, eu vou ter como fazer esse escoamento utilizando esse recurso? Ah, eu tenho outra via, eu tenho como ir por via terrestre? Vai ser possível? Como que isso vai ser possível? Então, todas essas análises também têm que ser pensadas, a gente falou isso dentro de uma dessas aulas ali, tá? Mas isso está relacionado aqui aos nossos objetivos, né? Onde são aplicados os SAFs? Eles podem ser aplicados em ambientes onde eu preciso fazer a restauração da floresta. Aí cabe aqui aqueles projetos de reflorestamento que aí a gente tem aí pensado e conversado nisso aí dentro da mediação tecnológica, um projeto que está sendo aí preparado, tá? Então, eu posso utilizar esses SAFs para restaurar áreas, né, florestadas, recuperar áreas degradadas, ou seja, aquelas áreas de pasto que foram abandonadas, áreas de cultivos que foram abandonadas, uma capoeira, né, enfim, e também o desenvolvimento de uma nova cultura, tá bom? Então, eu posso vir a implementar aplicar esse sistema aí dentro desses ambientes. E os benefícios? Será que eu tenho benefícios relacionados a eles? Sim. Quando eu utilizo um SAF, eu seleciono, né, espécies que vão ofertar os serviços ambientais, tá? Eu tenho a produção agropecuária, mas essas espécies e a distribuição, a quantidade, a riqueza, né, de espécies presentes ali dentro do meu SAF vai ofertar no sistema de serviço, tanto para mim, que estou manipulando, lidando diretamente, quanto também para, se eu estiver inserindo um animal ali, para uma melhor ambientação desse animal nessa área, tá? E também para o ambiente em si, tá? E aí, quais são os serviços ambientais que elas podem estar sendo trabalhados dentro desses SAFs? Então, eu tenho aqui, ó, sequestro de carbono, aumento do estoque da qualidade da água, a conservação do meu solo. Por quê? Porque eu preciso evitar esse processo de erosão. E dentro da monocultura ou da agricultura tradicional a gente tem muito disso, né? Aumento da biodiversidade dos sistemas, ou para não ter isso você faz utilização de muitos insumos, e aí tem toda a questão aí que a gente precisa repensar, e é nesse sentido que nós viemos com essa proposta dos SAFs, tá? Bom, a gente tem uma questãozinha aí para que você relembre esse assunto da aula 3, né? Então diz o seguinte, a questão número 1. Apresente 3 objetivos dos SAFs apresentados em aula. Você acabou de ver quais são esses objetivos. Então, quais são esses objetivos aí, ó? Intensificação dos mecanismos ecológicos das florestas, ou seja, as espécies que eu inseri, elas têm toda uma dinâmica que é muito similar ali ao realizado nas florestas, porque eu já falei para vocês que a floresta ela é autossustentável, ela não precisa do homem para estar controlando nada dentro dela, porque ela consegue muito bem obter a sua dinâmica entre fauna, solo, vegetal, clima e estabelecer ali uma organização, tá? Mas quando a gente fala que o homem ele está inserindo ou está utilizando esses recursos da forma como que ele vai utilizar, demandar esses recursos, aí sim a gente precisa analisar. E aí dentro do sistema SAFs há toda essa observação para que se respeite essa dinâmica, né? E no caso dos trópicos úmidos, as florestas sucessionais elas vão aparecer. As florestas sucessionais parecem ser o modelo mais apropriado na tomada de decisões com relação ao cultivo de terra. Então, um dos objetivos aí, né, simplificação dos mecanismos ecológicos. O segundo, formar sistemas produtivos ecológicos mais sustentáveis, né, com menor uso de insumos. E também a diversificação do cultivo da terra
com a inclusão de plantas de ciclos curtos, médio e longo, além da utilização de animais. Então, eu consigo fazer essa mesclagem, né, de espécies que vão estar me atendendo em diferentes demandas, em diferentes necessidades pessoais ou familiares ou economicamente falando, tá bom? Aula 4.1 falou sobre a classificação dos sistemas agroflorestais. E aí a gente viu os 3 aspectos ecológicos, funcionais e econômicos. Vamos lá para os aspectos ecológicos. Está relacionada, então, à classificação, que vai considerar a localização geográfica, certo? A situação topográfica e a complexidade biológica dessa minha propriedade. Então, analisando toda essa questão geográfica, e está relacionada tanto a topografia quanto a geografia, com, por exemplo, na escolha de um SAF econômico, de comercialização. Então, você tem que fazer toda essa projeção de como que vai ser o escoamento, o que você vai estar produzindo, quem você está atendendo, são grandes mercados, pequenos mercados, comerciantes locais, feiras locais, enfim, tá? E essa complexidade biológica que você tem, tá? Respeitando e analisando aí as espécies nativas, né? E em relação aos aspectos funcionais, eu analiso aí se o meu SAF é de produção ou de proteção. Em relação ao SAF de produção, eu tenho aí como função principal a obtenção de alimentos ou de fibras para o meu consumo próprio ou consumo familiar, né? Ou para a produção de demais. E os de proteção são aqueles que utilizados ali para a recuperação de áreas degradadas, né, reflorestamentos, tá bom? Que vai aí auxiliar na proteção dos elementos naturais como os nossos mananciais. E referente aos aspectos econômicos, eles podem ser de 3 tipos, né, que a gente falou ali em aula, comerciais, de subsistência ou os intermediários. Ok, aí deixa eu fazer aqui. Comerciais, quando o meu cunho, né, o meu objetivo maior é produzir aqui, ó, tá aqui no exemplo aqui, feijão, macaxeira, então isso aqui tudo eu acho que isso aqui é couve ou é rúcula, não sei, vai estar, ó, abóbora, né, toda a minha produção aqui eu vou comercializar, vou retirar uma parte para minha alimentação e também vou estar comercializando. Ou é de subsistência, não, tudo que eu produzo aqui na minha área é só para o consumo da minha família e dos demais familiares. Ou eu posso mesclar, né? Uma parte para a produção, uma parte para o consumo, tá bom? Hora de recuperar, então, em relação a esse conteúdo. Entre os benefícios ambientais dos SAFs, o que eu posso destacar? Que dentro do meu sistema SAF, eu vou ter um controle melhor da temperatura, porque eu vou ter uma cobertura vegetal, né, de grande porte, que vai me dar uma área de sombreamento, então eu vou ter uma amenização das temperaturas. A umidade também vai ser estabelecida de uma dinâmica diferente, porque eu tenho essa vegetação. O solo do meu SAF também acompanha aquela cobertura, né? Eu utilizo as espécies que vão servir de adubadeiras, então eu deixo elas se desenvolverem para poder fazer essa cobertura desse solo, mantendo essa umidade, a qualidade, infiltração dessa água, desenvolvimento aí dos micro-organismos que vão estabelecer aí essa dinâmica de decomposição e devolução dos nutrientes presentes neles, né? Tudo bem? A aula 5, classificação com base no arranjo dos componentes. E aí, isso aqui é muito importante e interessante a gente estar ressaltando. Arranjo no espaço e arranjo em relação ao tempo. Então, vamos lá. Em relação ao espaço, o arranjo no espaço, ele vai considerar a forma como estão dispostas as espécies no campo. Lembra que a gente teve uma aula aí de alinhamento, né? Então, como que eu vou delimitar o espaço que eu vou ter para cada linha de produção de cada espécie? Porque eu estou falando de um sistema SAF, então eu posso ter as espécies arbóreas para produção de madeira, eu posso ter as espécies arbóreas como as frutíferas. Então, eu tenho que ter aí toda essa linha de pensamento, né? Como que eu vou estabelecer a dinâmica dessas linhas de produção para essa variedade de produtos que vão ser ofertados aqui pelo meu SAF. Então, eu posso ter sistemas contínuos,
zonais ou mistos, tá? E aqui na imagem a gente consegue ver aí a distanciamento entre os indivíduos. Aqui eu tenho uma linha dupla, né? A gente já falou, deve ter tido uma aula sobre isso aí, as linhas duplas ou uma linha individual, que você vai ter num indivíduo só, seguido aí na linha, no alinhamento, tá? Tem que respeitar, e para isso eu uso toda uma técnica aí de localização delas. Nos sistemas contínuos, são aqueles em que há uma espécie principal. Lembra que a gente falou sobre isso? Tem a espécie-chave, né? Plantada de forma contínua e outra que vai ser espalhada pela área, com a função, olha só, de prestar serviços. Então, eu tenho uma espécie-chave, vamos dizer que seja café ou cacau, não sei, e aí eu vou ter as outras inseridas, elas vão prestar serviços para aquele ambiente ali de crescimento desses vegetais. Então, eu posso ter o sombreamento, né, o beneficiamento do sombreamento, a adubação, aquelas plantas adubadeiras que eu falei, e como fonte também complementar de renda, tá? O exemplo aqui é o plantio de cacau de forma contínua, no espaçamento de 3 por 3, associado a quê? Bananeiras. Então, eu tenho aqui, ó, bananeiras, a banana e o cacau como carro-chefe ali. Sistemas zonais. São zonas de plantio de algumas fileiras de um determinado componente no sistema, alternados com fileiras de outro, tá? Então, por exemplo, eu tenho 10 fileiras de cacau, no espaçamento de 3 por 25, já diminuiu ali o espaço, né? Alternadas com 10 fileiras de cacau, alternadas com 3 fileiras, por exemplo, de pupunheiras, certo? Então, esses são os sistemas zonais. E o espaçamento também, ó, menorzinho ali entre eles. E os sistemas mistos? Há uma mistura desses componentes. Então, eu posso ter pomares caseiros, quintais florestais ou sistemas agroflorestais sucessionais. Tudo bem? Em relação, aqui, ó, os sistemas, essa classificação aqui, ó, pomares, quintais e sistemas sucessionais. Então, aqui, ó, que são os sistemas mistos. Pomares caseiros são os sistemas de cultivos perenes semelhantes aos pomares que a gente tem aí, né? A diferença está em conterem espécies com funções produtivas e outras com funções ecológicas. Que maravilha! Fornecendo o sombreamento e a reciclagem dos nutrientes, tá? Podem ter as espécies carro-chefes visando a produção comercial, como a gente tem ali nos sistemas individuais ali, né? Quintais agroflorestais que visam o consumo da família, por isso, normalmente, o grupo de plantas que vão fazer parte desse sistema são diversos. Ervas usadas como temperos, plantas medicinais, plantas olerícolas, como couve, taioba, milho, mandioca e espécies tardias, frutíferas, palmito e lenha. Isso aqui nos quintais agroflorestais. E nos sistemas agroflorestais sucessionais, sistemas de sucessão de culturas que mantêm o solo com vegetação o ano todo, aproveitando o espaço horizontal e também vertical dessa área de plantio, e adensando o número de espécies, de modo a explorar os diferentes níveis de forma da floresta, tá? Que forma essa floresta. Então, a gente tem uma grande diversidade aí de caracterização desses sistemas mistos. O arranjo no tempo. Trata-se do arranjo de espécies na área de plantio, considerando o tempo em que esses componentes vão estar se combinando. Né? Eu posso ter eles sequencialmente, simultaneamente ou complementar. No sentido sequencial, a essa categoria estão incluídos os sistemas da agricultura migratória, com intervenção e manejo de capoeiras, como, né, aplicação de intervenção e manejo de capoeiras, os sistemas silvio-agrícolas rotativos, que são as capoeiras melhoradas com espécies arbóreas de rápido crescimento, e o sistema Taiyuan, né, que é aquele que vai ser introduzido para melhorar ali e depois restabelecendo o outro sistema. Sistemas simultâneos ou complementares, nesse caso, há uma integração simultânea e contínua de cultivos anuais e perenes. Então, aqui eu vou ter cultivos anuais e perenes e também a pecuária, como árvores e animais ou pomares caseiros. Aqui é uma mescla de
uma misturinha, vamos dizer assim, de vários outros sistemas que foram apresentados, né? E como atividade aí, a gente tem o quê? Os sistemas agroflorestais podem ser classificados de acordo com a disposição das espécies no espaço. Identifique o sistema de classificação em que há uma espécie principal plantada de forma contínua e outra espécie plantada na área e diga qual é a função dessa espécie plantada aleatoriamente no sistema. Então, a gente está falando do sistema contínuo, cuja função tem uma espécie-chave e a outra espécie espalhada, ela vai prestar serviços como sombreamento, adubação e também como fonte complementar. É isso aí, galera. Agora você vai ficar aí com a sua atividade. Que Deus te abençoe aí, que você faça uma excelente avaliação, tudo bem? Beijo grande e tchau, tchau.